Bem-vindos, almas corajosas ao canal Sussurros Invisíveis. Preparem-se para uma jornada pelos recessos mais sômbrios do medo e do desconhecido. Aqui contaremos histórias que farão sua espinha gelar, que povoarão seus sonhos com pesadelos e que despertarão seus medos mais profundos. Se você é daqueles que adoram um bom susto, ou se simplesmente tem curiosidade sobre os mistérios que habitam a escuridão, então você está no lugar certo. Prepare-se para o inexplicável. Prepare-se para o terror. Prepare-se para os 5 avistamentos de lobisomem no Brasil. Você acredita na existência de lobisomens? É possível que sim, afinal, este mundo é repleto de mistérios. Na América do Sul, depois do chupa-cabra, a criatura mais citada é o homem-cachorro ou lobisomem. Seja qual for sua verdadeira natureza, essa criatura é muito mais aterrorizante que o velho pé grande muito citado na América do Norte. Imagine uma forma enorme, com dentes afiados e quase o dobro da sua altura, rosnando ferozmente. Acho que qualquer um ficaria apavorado ao ver algo assim. Felizmente, algumas pessoas compartilharam suas histórias, então não precisamos sair por aí arriscando nossas vidas. Aproveite esses relatos supostamente reais de lobisomens e homens-cachorros. Se você tiver uma história assustadora, estamos em busca de relatos arrepiantes. Envie sua história hoje para contato@sussurrosinvisíveis@gmail.com. Obrigado. Agora prepare-se. É hora de enfrentar coisas muito maiores do que nós. Número 1. O lobisomem do Mato Grosso do Sul, enviado por Antônio Berth. No verão de 1996, quando eu tinha 16 anos, costumava passar muito tempo na casa dos meus avós, em uma área rural a oeste de Campo Grande. Eles moravam em uma velha casa, cercada por estradas de terra, desde que minha mãe era criança. A cidade mais próxima ficava a cerca de 30 quilômetros em linha reta e o vizinho mais próximo a cerca de 2 quilômetros de distância. Passei minha infância brincando e caçando na floresta com meu avô. Aos 16 anos, eu já conhecia bem a vida selvagem local. Mas em uma noite de verão de 1996, vi algo que mudaria completamente minha visão do mundo e me faria nunca mais querer voltar àquela floresta. Sempre que eu ficava com meus avós, meu avô tinha uma regra rígida: estar dentro de casa antes do anoitecer. No entanto, uma noite, meu primo e eu nos afastamos um pouco demais e a escuridão começou a cair. O céu estava vermelho e laranja, com algumas nuvens quando o sol se pôs, criando sombras assustadoras na paisagem. Era aquele momento crepuscular em que a luz do sol transforma tudo em algo mais sinistro. Ao sairmos da floresta, notamos que os cães de caça do meu avô estavam fazendo um grande alvoroço, todos focados em um velho celeiro em ruínas ao lado do campo aberto atrás da casa. Quando nos aproximamos do celeiro, um cheiro forte de cachorro molhado, animal podre e urina preencheu nossas narinas, fazendo meu primo e eu engasgar. Olhei na direção do celeiro e vi uma criatura que parecia um canino, espiando do canto do celeiro. Apenas a metade superior de seu corpo estava exposta, com uma mão enrolada no canto e exibindo dentes afiados em um sorriso ameaçador. A criatura tinha orelhas pontudas no topo da cabeça, pelo emaranhado semelhante à juba de um leão e uma postura curvada. Andava ereta, mas suas pernas eram articuladas para trás como as de um cachorro e suas mãos pareciam as de um humano, mas com garras e palmas acolchoadas como as de um cachorro. A criatura era marrom avermelhada e tinha pelo menos 2,5 metros de altura, com uma constituição robusta. Ficamos paralisados de medo e confusão. A criatura soltou um rosnado tão profundo que senti reverberar em meus ossos. Eu tinha uma arma, mas não senti que seria eficaz contra aquilo. Instintivamente, meu primo e eu corremos de volta para a casa dos meus avós, cerca de 500 metros de distância. Durante a corrida, ouvi a criatura nos perseguindo, mas não ousei olhar para trás. Quando chegamos à casa, tentamos contar ao meu avô o que tínhamos visto. Após nos acalmarmos, ele nos explicou por que não deveríamos sair após o anoitecer. Ele disse que há muito tempo, aquela criatura aparecia pela propriedade, espiando pelas janelas e rastejando ao redor. Ele mesmo a tinha visto várias vezes e, anos atrás, a criatura havia matado vários bovinos e até perseguido seu caminhão em uma noite. Ele tinha certeza de que a criatura não tinha medo de humanos. Aquela experiência mudou minha percepção do escuro e das florestas. Sei o que vi e meu primo também. Não era um animal mal identificado,
mas algo completamente diferente de qualquer coisa que já havia visto. Aquela criatura me assustou tanto que nunca mais voltei àquela floresta e raramente me aventuro em qualquer floresta desde então. Mesmo depois de 22 anos, as pessoas precisam saber que essas coisas são reais e que podem não ser amigáveis. Número 2. Lobisomem. Suspirando. Enviado por anônimo. Eu moro no interior de São Paulo, em uma área remota com grandes paisagens e fazendas. Era quase meia-noite e eu precisava voltar para casa. Eu tinha menos de 18 anos e ainda usava minha bicicleta. Meus pais não puderam me buscar, então decidi pegar um atalho pela floresta. Sempre relutava em pegar aquele caminho, pois ele sempre me assustou. Minha mãe sempre me dizia para nunca ir por lá sem meu telefone, pois muitos acidentes já haviam acontecido ao longo daquele caminho. Enquanto pedalava para casa, senti uma vibração realmente assustadora, mais intensa do que o normal. Algo não parecia certo, e meu corpo queria se virar e seguir para o outro lado. Era lua cheia, lembro-me claramente, e era uma noite bonita, mas impossível de aproveitar. Eu nunca acreditei em lobisomens, fantasmas ou qualquer coisa do tipo, até aquela noite. No meio do caminho vi algo em um prado próximo. Conhecia o fazendeiro que morava lá, então pensei que não haveria problema em me aproximar para investigar. Quando cheguei mais perto, vi o que costumava ser uma ovelha completamente despedaçada. Imaginei que um cão selvagem ou uma raposa pudesse ter feito aquilo, mas os pedaços estavam espalhados a vários metros de distância, como se a ovelha tivesse explodido. Fiquei imediatamente assustado. Voltei para minha bicicleta e comecei a pedalar mais rápido para chegar em casa. Comecei a sentir como se estivesse sendo observado, e os sons da noite começaram a desaparecer. Grilos, sapos, tudo ficou em silêncio, como se as criaturas estivessem com medo de serem ouvidas. Foi então que eu vi passos atrás de mim no caminho. Instintivamente, virei a cabeça para ver o que era, e o que vi fez meu coração afundar. Havia uma figura na estrada atrás de mim, elevada, com orelhas pontudas e olhos amarelos brilhando sob a luz da lua, exatamente onde a estrada encontrava o prado. Pedalei mais rápido do que jamais pedalei antes, e ao olhar para trás novamente, vi a figura voltando para o prado, provavelmente para terminar o que havia começado. Meu coração batia tão rápido que pensei que estava tendo um ataque cardíaco. Quando finalmente cheguei em casa, desmaiei de exaustão. Contei à minha mãe o que havia acontecido e o que vi, mas ela disse que era apenas um cachorro. Cães matam muitos animais por aqui, mas aquilo não estava certo. Um cachorro não tem 7 pés de altura e não anda sobre 2 pernas. No dia seguinte, fui falar com o fazendeiro dono daquela terra. Queria avisá-lo sobre a ovelha. Quando cheguei lá, ele negou que houvesse uma ovelha morta. Pensei que talvez ele ainda não tivesse visto, então o levei até o local onde a vi. Mas quando chegamos lá, não havia nenhum sinal da ovelha, nem sequer uma gota de sangue. O fazendeiro me disse que nenhuma de suas ovelhas estava desaparecida e que se alguma tivesse sido ferida ou morta, ele saberia. Ele então começou a voltar para sua casa, o que me fez questionar sua reação. Isso me fez pensar: por que ele estava tão relutante em me deixar ajudá-lo? Para onde a ovelha tinha ido? Será que a criatura comeu todo o cadáver e limpou cada folha de grama do sangue? Isso parecia impossível. Não pensei muito sobre isso até ouvir outras histórias estranhas sobre o fazendeiro. Ele tinha uma grande gaiola do lado de fora, mas não tinha cães ou qualquer outro animal. Além disso, vi correntes penduradas na parede do seu quarto. Depois de conversar com outras pessoas, comecei a perceber quantos avistamentos tivemos naquela área. Avistamentos de uma grande criatura andando sobre 2 pernas ao redor da casa do fazendeiro. Não quero parecer louco ou supersticioso, mas definitivamente há algo assustador acontecendo. Número 3. Na minha garagem, enviado por Natalie Bay. Eu moro em uma área rural, situada entre os subúrbios e as montanhas abertas perto da Chapada dos Guimarães, Mato Grosso. A região é cheia de vida selvagem. Já vi coiotes, onça-pintada e raposas. Se houver uma explicação racional para o que aconteceu, eu adoraria ouvir, pois ainda estou assustada com o que vi. Isso aconteceu há alguns anos, quando eu tinha 14 anos. Eu era um pouco rebelde e costumava ficar acordada até tarde com meu laptop. Era pouco mais de 1 da manhã e meu suprimento de cafeína estava acabando. Então fui até a garagem pegar um refrigerante. Temos uma geladeira na garagem, que é mais próxima do que a da cozinha.
Ansiosa por minha bebida, fui até a porta da garagem. A luz do corredor estava acesa, mas a garagem ainda estava muito escura. Um pouco da luz do corredor iluminava a garagem, refletida de volta por 2 orbes amarelos suspensos. Esses orbes estavam na altura do meu estômago. Percebi quase instantaneamente que eram os olhos de algo e que eu não estava sozinha na escuridão da garagem. A cerca de 4 metros de mim, havia uma criatura não humana. Os olhos se moveram para cima e a luz do corredor começou a revelar parte da cabeça da criatura. Eu só a vi por um momento, mas pareceu uma eternidade. Quando a criatura ficou totalmente em pé, seus olhos estavam cerca de 2,5 metros mais altos do que eu. Ela estava definitivamente em suas patas traseiras. A criatura tinha um longo focinho cinza com um nariz preto e úmido. Abaixo do olho iluminado, a carne caía e pendia, e havia uma orelha pontuda voltada para mim. O que mais me marcou foram as longas presas amarelas, que brilhavam intensamente na luz fraca, quase se estendendo além da mandíbula inferior, e com a espessura de um lápis na base. Eu estava petrificada. Sendo apenas uma garota magricela de 14 anos, não tinha como me defender. Instintivamente, bati a porta e meio gritei, meio uivei de medo. Encostei minhas costas na porta e segurei-a com todas as minhas forças. Um segundo depois, ouvi garras raspando no concreto atrás de mim. Não ousei me mover, temendo que a criatura pudesse entrar na casa e atacar toda a minha família. Meu pai desceu correndo as escadas, seguido pelo meu cachorro e o resto da família, todos confusos. Quando me encontraram, eu estava ofegante e quase soluçando. Desabei no chão, histérica e em lágrimas. Depois de me acalmar um pouco, disse que tinha visto um urso na garagem. Era a única explicação, além de lobisomem, e a primeira palavra que veio à minha mente quando vi a criatura foi lobisomem. Minha família não é supersticiosa, então eles provavelmente pensariam que eu estava drogada se contasse o que realmente vi. Meu pai e o cachorro verificaram se a criatura havia desaparecido, enquanto minha mãe e minha irmã garantiram que eu não estava ferida. Felizmente, eu estava apenas muito assustada. Dormi com minha irmã naquela noite e demorei muito para adormecer. Na manhã seguinte, esperava que tudo tivesse sido um sonho, mas meu pai me parou antes de eu descer as escadas. Ele disse que o tinha acontecido na noite anterior, era uma onça bem grande. Eu congelei. Não tinha sido um sonho. Meu pai me levou até a garagem, que estava completamente destruída. O chão estava cheio de marcas de garras, a área da oficina estava parcialmente no chão e a geladeira estava de lado, com a porta arrancada. As latas de refrigerante estavam amassadas e as garrafas de cerveja quebradas. Algumas latas tinham buracos perfurados e estavam espalhadas por toda a garagem. Eu mal conseguia respirar ao ver tal cena. A criatura tinha destruído a garagem rapidamente. Imagine o que poderia ter feito comigo se eu não tivesse fechado a porta a tempo. Desde então, tenho medo de entrar na garagem à noite e comecei a acreditar no sobrenatural. Agora, sempre carrego uma lanterna militar e baterias extras comigo. Como uma palavra final, tenha cuidado lá fora, especialmente à noite. Número 4. Encontro com o lobisomem, enviado por Retratar o Medo. Era início de dezembro, quando eu e alguns amigos decidimos acampar por alguns dias. O tio de um dos meus amigos possui uma casa no interior do Ceará, que o avô dele construiu sozinho. Essa casa foi passada de geração em geração até chegar a ele. É um lugar pequeno e aconchegante, com um quarto, um banheiro e uma pequena sala de estar. O tio tinha feito algumas melhorias no interior da casa, mas havia bastante espaço na frente, então decidimos acampar lá. Nos divertimos bastante, fazendo caminhadas, assando pequenos pedaços de carne e contando histórias. Mal sabíamos que essa viagem se tornaria uma história por si só. Na terceira noite, enquanto estávamos ao redor da fogueira, o tio decidiu nos contar uma história. Ele disse: "Quero contar a vocês uma história sobre algo que aconteceu aqui." Nos acomodamos em nossas cadeiras, prontos para ouvir. Ele continuou, dizendo que uma criança uma vez se perdeu na mata e foi acolhida por uma matilha de cães selvagens. E uma criança viveu como eles e fez tudo o que eles faziam. O tio explicou que a criança até se apaixonou por uma da matilha e, eventualmente, tiveram um filho. Nesse ponto, começamos a rir ao redor da fogueira, sabendo que a história era absurda, mas o tio ignorou nossas risadas e continuou. Ele disse que o filho da criança e da loba ainda vivia na área e patrulhava o território a cada lua cheia.
Quando olhamos para cima, percebemos que havia uma lua cheia no céu e alguns de nós rimos novamente. Encerramos a noite e fomos para a cama, tratando a história como uma piada, algo que deveria ser assustador, mas parecia bobo. Além disso, algo assim nem parecia possível. Naquela noite, porém, fomos repentinamente acordados por um uivo alto. O som parecia muito próximo e ecoou ao nosso redor, fazendo-nos entrar em pânico. Armamo-nos com canivetes e facões, mas estava escuro demais para identificar de onde vinha o som. Logo, distinguimos uma figura parada em uma colina próxima. Ela estava vindo em nossa direção e começamos a gritar por socorro. Em nosso pânico, não conseguimos sair da tenda. A figura estava a apenas 15 metros de distância e se aproximava rapidamente. De perto, vimos que era enorme e especialmente alta. Antes que pudesse chegar mais perto, a porta da casa se abriu de repente e ouvimos o som estrondoso de uma espingarda sendo disparada. As orelhas da criatura se ergueram e ela fugiu de 4 patas. Quando saímos, vimos o tio com a espingarda. Ele nos olhou seriamente, como se dissesse, eu avisei, mas nenhum de nós conseguiu dizer uma palavra. Ficamos ali em silêncio e descrença. Fingimos dormir na cabana naquela noite. E assim que o sol nasceu, arrumamos nossas coisas e fomos embora. Desde então, nunca mais vimos nada parecido. Número 5. Encontro com o lobisomem. Enviado por Sheila. Eu moro em uma área semi-rural no extremo norte do Amazonas. A região é cercada por mata densa, florestas tropicais. Minha mãe e minha irmã são bastante religiosas e acreditam em criaturas e manifestações além do nosso conhecimento. Meu pai e eu, por outro lado, sempre precisamos ver para crer. Tudo começou quando eu tinha 17 anos, em uma noite chuvosa durante a estação das chuvas, que pode ser especialmente intensa nos trópicos. Meus amigos e eu estávamos praticando esporte no quarteirão. Havíamos acabado de sair de casa e estávamos nos aproximando de uma das áreas favoritas nossas. Devido ao clima, a visibilidade estava ruim e não conseguíamos ver mais de 1,5 metro à frente. Do lado esquerdo, havia um terreno de meio acre coberto de grama alta. Meus amigos decidiram entrar primeiro, enquanto eu amarrava meus cadarços. Embora eu não pudesse vê-los, podia ouvi-los descendo, já que nós não éramos nada silenciosos. Eles chegaram ao fundo e gritaram que estava tudo bem. Nosso sistema era que os primeiros a chegarem verificavam se havia alguém antes de qualquer um seguir. Enquanto me preparava, comecei a sentir um desconforto, como se estivesse sendo observada. Tentei ignorar e comecei a entrar. No meio do caminho, comecei a ouvir o que parecia ser passos atrás de mim, ou melhor, pancadas, como o som de patas de cachorro batendo no pavimento, mas muito mais pesadas. Continuou descendo atrás de mim e eu comecei a surtar. Perdi o foco e me virei para ver o que estava me seguindo. Para meu horror, vi uma criatura de cerca de 2,10 metros de altura, com olhos amarelos brilhantes, orelhas pontudas e uma juba preta acinzentada. Essa coisa estava com os olhos fixos nos meus. A velocidade com que corria era diferente de qualquer animal que eu já tinha visto. Com minha atenção voltada para a criatura, não percebi uma pedra no caminho e bati nela, me jogando no meio da estrada. Consegui controlar minha queda e rolei até parar. Deitada de bruços na estrada, temi que a criatura estivesse bem acima de mim. Juntei coragem para olhar e vi que a coisa havia desaparecido. Ainda assim, fiquei paralisada pelo choque e descrença. Após cerca de 1 minuto, meus amigos voltaram para ver se eu estava bem. Eles fizeram piadas sobre eu ter caído, mas eu não estava com humor para risadas. Eles me ajudaram a levantar e voltamos para casa. Mesmo na presença dos meus amigos, senti como se estivesse sendo observado. Chegando em casa, contei para meus pais sobre o que havia acontecido. Como esperado, meu pai desdenhou, achando que minha mente estava pregando peças em mim. Minha mãe parecia acreditar, mas não disse muito, talvez pensando que eu tinha sido perseguido por um cachorro. O resto da noite foi tranquila. Tomei um banho, limpei as escoriações e fui para a cama. Mas isso foi apenas o primeiro encontro. O segundo encontro ocorreu alguns dias depois. Estava na cozinha, por volta das 21 horas, pegando uma bebida da geladeira. Olhei pela janela e, sem motivo aparente, fixei o olhar no poste de luz na estrada atrás da minha casa. Temos 2 entradas de garagem, uma na frente e outra nos fundos, que se conecta à estrada principal. Olhando para o poste de luz, vi algo parado diretamente abaixo dele. Concentrei-me por 1 minuto e registrei mentalmente as seguintes características: as mesmas orelhas grandes e pontiagudas,
um corpo musculoso no peito e nos braços e pernas que pareciam as de um cachorro. O mais perturbador eram suas mãos, que tinham polegares opositores. Essa criatura tinha cerca de 2,30 metros de altura. Estava com uma mão no poste de luz e a outra apoiada no chão, como se estivesse descansando. Quando percebi que ela olhava para mim, suas orelhas se ergueram, indicando total atenção. Corri para trancar a porta em pânico, chamando minha irmã e minha mãe. Quando saímos para a varanda para verificar, a criatura havia desaparecido. Fiquei pensando que estava ficando louca até os próximos encontros nas semanas seguintes. O terceiro encontro foi breve, mas intenso. Era fim de semana e minha mãe e minha irmã saíram. Decidi ficar em casa jogando videogame. Após cerca de uma hora, ouvi um barulho de arranhão fora do meu fone de ouvido. Tirei o fone e o arranhão se tornou muito claro, vindo da escada do lado de fora da minha janela. Minha janela está a cerca de 2,5 metros a 3 metros do chão, sendo difícil alguém olhar por ela, a menos que estivesse na varanda. Olhei e vi os olhos e as orelhas pontiagudas aparecendo no parapeito da janela. Isso me paralisou de medo, sabendo que a criatura estava bem do lado de fora do meu quarto. Enterrei meu rosto no travesseiro e, após um tempo que pareceu uma eternidade, o arranhão finalmente parou e ouvi um barulho no gramado enquanto a coisa partia. Não saí do meu quarto até minha mãe e minha irmã voltarem. O quarto e último encontro aconteceu enquanto eu e minha irmã estávamos dirigindo por uma estrada isolada em direção ao Parque Nacional, a cerca de 10 a 15 minutos de casa. Estávamos tirando fotos da paisagem, mas no caminho de volta, avistamos algo se movendo na grama. Parei o carro e começamos a observar a área. Minha irmã também viu algo se mover, mas até hoje não sabe o que era. Dirigimos para casa e não voltamos por um tempo. Já faz cerca de 1 ano desde esses encontros, e as coisas ficaram mais calmas, mas a lembrança ainda me assombra. Minha mãe recentemente disse que sentiu estar sendo observada enquanto verificava as galinhas no quintal, algo que ela faz regularmente. Ela voltou para casa devido ao sentimento de medo e perigo. Ainda me pergunto como as situações poderiam ter sido diferentes, dependendo de onde eu estivesse em cada encontro. Odeio pensar que essa criatura poderia me causar danos extremos ou até mesmo a morte. Não sei até hoje se o que vi era real, mas apelidamos essa coisa de lobisomem. Após esses encontros, descobri sobre o lobisomem na comunidade online. Apesar do medo, fico curiosa para investigar mais. Talvez um dia eu possa capturar provas sólidas de que os monstros são reais, ou talvez acabem encontrando meu corpo na floresta. E assim, chegamos ao fim desta inquietante jornada. Esperamos que você tenha apreciado esta viagem ao mundo do desconhecido e do assustador. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal para mais histórias de arrepiar. Ative as notificações para não perder nossos próximos contos sômbrios. E deixe nos comentários suas sugestões de histórias ou lendas que gostaria de ver por aqui.